Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2009, numa universidade nos Estados Unidos. Envolve uma jovem que com certeza estava no melhor momento de sua vida, ali a poucos dias de acontecer o seu casamento, e algo terrível aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Annie Lee nasceu em São José, Califórnia, em 1985 e cresceu em uma família vietnamita-americana grande e unida. Todos que conheciam Annie a descreviam como uma garota incrível. Ela foi oradora da sua turma do ensino médio, na Union Mine High School, em El Dorado, Califórnia, onde foi eleita com maior probabilidade de ser o próximo Einstein. Depois de receber uma bolsa de estudos de $160 mil, ela frequentou e se formou na Universidade de Rochester, em Nova York, com especialização em Biologia do Desenvolvimento Celular e Antropologia Médica. Foi nesse momento que ela conheceu Jonathan Widawski, por quem se apaixonou, e os dois começaram um relacionamento. Depois disso, ela foi aceita em um programa de pós-graduação na Universidade de Yale. Aos 24 anos de idade, ela obteve seu doutorado em farmacologia. Durante seu tempo no departamento de farmacologia da Escola de Medicina de Yale, Annie era querida por todos. Em 8 de setembro de 2009, a 5 dias de seu casamento, Annie saiu de seu apartamento e foi para seu escritório na Sterling Hall of Medicine, no campus de Yale. Aproximadamente às 10 horas da manhã, Annie caminhou até outro prédio do campus, onde seu laboratório de pesquisa estava localizado, na Amstead Street. Através de imagens de câmera de segurança, ela pôde ser vista entrando no prédio depois das 10 horas da manhã. Mas as câmeras nunca filmaram ela saindo do local. Annie era uma jovem muito responsável e sempre pontual. Quando ela não voltou para seu quarto naquela noite, que dividia com 5 amigas, uma delas achou aquilo muito estranho e resolveu ligar para a polícia e relatar o seu desaparecimento. Então, quando a polícia recebeu essa informação, eles começaram essa investigação. Eles sabiam que o último local que ela foi no seu prédio ali, onde ela trabalhava, na Universidade de Yale. Então, eles foram até lá e viram que o local tinha muita segurança, muitas câmeras ali, questão de 70 espalhadas. Então, ficava um pouquinho mais fácil da polícia entender o que tinha acontecido com ela. Eles também souberam que todo mundo que entrava naquele prédio precisava ter um cartão de segurança ali e só pessoas que tinham esse cartão poderiam entrar nesse prédio. Ao revisarem as imagens das câmeras de segurança, eles puderam ver a jovem entrando no laboratório, mas nunca saindo. Depois disso, eles isolaram o prédio para uma investigação completa. Pouco depois, o FBI se juntou ao caso. A polícia também investigou um lixão que havia próximo, onde o lixo da universidade era descartado, em busca de algo ali que pudesse ajudar. No dia 12, a polícia encontrou algumas roupas ensangüentadas dentro do prédio. No dia seguinte, em 13 de setembro, o dia que Annie deveria se casar com Jonathan, a polícia deu uma terrível notícia para a família. Eles localizaram o corpo de Annie. Depois de sentirem um cheiro ruim, cães farejadores foram até o local e encontraram o corpo dela dentro de uma parede, de cabeça para baixo. É meu trágico dever informar que o corpo de uma mulher foi encontrado no porão do prédio Amstead, no final da tarde. A identidade da mulher ainda não foi estabelecida, escreveu o presidente da universidade, Richard Levin, numa carta aos funcionários e estudantes da universidade. Os agentes da lei permanecem no local. Esta é uma investigação ativa e esperamos que seja resolvida rapidamente. Durante os dias antes que seu corpo fosse encontrado, a família esperou pacientemente por qualquer notícia de que Annie seria encontrada viva e bem.
Eles estavam ansiosos para compartilhar o momento mais feliz de sua vida no luxuoso casamento em Long Island. Eles não conseguiam imaginar que ela seria encontrada morta no campus onde estudava, ainda mais no dia do seu casamento. Eles também não conseguiam entender quem seria capaz de fazer algo assim. Como eu disse, a Annie era uma garota que todo mundo gostava, muito inteligente, que sempre fazia o possível ali para ser gentil com todo mundo. Era uma pessoa que com certeza não tinha inimigos. Então, quando a polícia deu essa notícia para a família, eles não sabiam o que imaginaram porque não fazia sentido. Eles não sabiam quem era capaz de fazer algo tão terrível assim. O médico legista determinou que Annie morreu de asfixia traumática por compreensão do pescoço. Ele revelou que ela estava com a mandíbula e a clavícula quebradas, ferimentos que o médico disse terem acontecido quando ela ainda estava viva. Os policiais encontraram sêmen no corpo de Annie e sua calcinha estava abaixada. Com isso, eles confirmaram que ela foi violada. No dia em que Annie foi encontrada, seu colega Raymond Clark Tree, que trabalhava no mesmo laboratório que ela, relatou tê-la visto sair do centro de pesquisa carregando 2 sacos de comida de rato e um caderno. Clark, que não estudou em Yale, mas trabalhava lá, era conhecido por ser duro com os alunos que deixavam o laboratório sujo, ganhando mais trabalho para ele, é claro. Uma fonte não identificada disse que Clark havia enviado um e-mail para Annie, reclamando de ela ter deixado gaiolas sujas, gaiolas de rato, após um de seus estudos. Mais tarde, uma declaração de 13 páginas sobre o caso revelou que os cartões de segurança mostravam os movimentos de Annie e Clark, e que arranhões foram encontrados no corpo dele. Às 10h40 daquela manhã, até às 13h45, Clark entrou e saiu da sala do laboratório onde Annie estava trabalhando e de outra sala no final do corredor 55 vezes. Quando Clark saiu do prédio naquele dia, a polícia percebeu que ele estava vestindo roupas diferentes das quais usava quando chegou às instalações. Enquanto a polícia ainda procurava por Annie, uma testemunha contou à polícia da Universidade de Yale sobre uma caixa de lenços umedecidos que tinha manchas de sangue. Os lenços umedecidos estavam localizados em um carrinho na sala em que Annie havia se conectado pela última vez com seu cartão de segurança. O sangue da caixa de lenços umedecidos não foi a única coisa que a testemunha notou. De acordo com seu depoimento, ela viu Clark ir até o carrinho e mover a caixa ali de lenços de forma que os respingos de sangue ficassem voltados para o outro lado, fora de vista. A testemunha imediatamente começou a conversar um pouco com Clark, para ver se ele falava alguma coisa, mas ele não disse nada. Enquanto os investigadores procuravam ainda por Annie, Clark continuou limpando freneticamente a sala, utilizando produtos de limpeza para apagar suas evidências. Ainda de acordo com esse documento do caso, em 10 de setembro, o FBI coletou uma lista de evidências que incluía a caixa de lenços umedecidos e um jaleco com manchas vermelhas que foram encontrados em uma lixeira. Imagens de câmera de segurança mostraram o Clark vestindo um jaleco semelhante no início do dia 8 de setembro, de acordo com o depoimento. Os investigadores foram então ao apartamento de Annie para recolher seus pertences pessoais, incluindo uma escova de dentes, para ser usada em testes de DNA. Os resultados do teste mostraram que o sangue era de Annie na caixa dos lenços umedecidos e também naquele jaleco. No mesmo dia, Clark apresentou informações sobre Annie. Ele disse aos investigadores que viu Annie sair do prédio 15 minutos antes dele sair e antes do alarme de incêndio ser disparado. O alarme foi disparado por uma autoclave usada para esterilizar equipamentos de laboratório. A entrevista convenceu os investigadores a se concentrarem em Clark. Eles realizaram um teste do polígrafo e ele falhou. Em 12 de setembro, a polícia descobriu evidências acima do teto falso de um corredor fora do laboratório. Uma luva de borracha com manchas de sangue foi encontrada junto com uma meia. Eles também coletaram um par de botas de trabalho cobertas de sangue com a etiqueta Ray C, junto com um uniforme hospitalar azul com uma camisa que Clark foi visto usando nas imagens da câmera de segurança.
Nesse momento, segundo ali aquele relatório, a polícia já tinha uma grande quantidade de evidências contra o Clark, mas eles ainda não tinham um corpo. No dia seguinte, um dos investigadores que estava no local sentiu um cheiro muito forte vindo de uma parede, então ele chamou ali os policiais com cães farejadores e os cães determinaram que o corpo da Anne estava ali dentro daquela parede. Junto com o corpo, os investigadores também encontraram um jaleco manchado de sangue, uma meia parecida com a encontrada no teto falso e uma caneta verde. Em 15 de setembro, a polícia revistou o apartamento de Clark, em Middletown, e obteve amostras de seu DNA, que logo descobriram serem compatíveis, incluindo a de uma amostra de sêmen deixada na cena do crime. Também foi revelado que uma mancha na meia continha o DNA de Anne Clark. Raymond Clark foi preso em 17 de setembro de 2009, em Crowell, em Connecticut. Em seguida, ele foi acusado do assassinato de Anne Lee. Embora esse documento não revelasse ali o motivo para ele ter tirado a vida dela, fontes que estavam bem próximas à investigação disseram que a morte dela ocorreu devido a uma disputa de trabalho entre os dois. Em janeiro de 2010, Clark inicialmente se declarou inocente, mas depois mudou sua declaração em troca de uma pena de prisão mais curta. Ele apresentou uma confissão de Alford, uma confissão de culpa que não admite os fatos, mas admite que tem uma quantidade de provas contra ele. Em 17 de março de 2011, com uma sala cheia de repórteres, junto com um noivo e a família de Anne, Clark ficou sentado no local, imóvel. Ele se declarou culpado do assassinato de Anne. Assumo total responsabilidade por minhas ações, disse Clark lendo sua declaração. Só eu sou responsável pela morte de Anne Lee e por causar uma dor tremenda a todos que amavam e se preocupavam com ela. Sempre tentei fazer a coisa certa e ficar longe de problemas, mas falhei. Tirei uma vida e continuei mentindo sobre isso enquanto os amigos e a família e o noivo de Anne ficavam sentados e esperando. Clark continuou. Eu realmente nunca quis machucar ninguém ou causar dor emocional a ninguém. Tudo que eu queria era ser um bom filho, um bom irmão e um bom noivo, mas novamente falhei. Eu culpo apenas a mim mesmo e não há desculpas para o que eu fiz. Anne foi e sempre será uma pessoa maravilhosa, de longe uma pessoa melhor do que eu jamais serei em minha vida. Sinto muito por ter mentido, sinto muito por ter arruinado vidas e sinto muito por tirar a vida de Anne, finalizou Clark. O juiz do Tribunal Superior, Ronald Fasano, disse: o sofrimento, a angústia das famílias é de partir o coração. Ele disse que o acordo de confissão é apropriado, pois foi uma sentença substancial e evita que a família da Anne passe por um julgamento emocional e muito doloroso. Por assassinato, 44 anos de prisão. Por tentativa de agressão sexual em primeiro grau, 20 anos a correr simultaneamente. Clark está encarcerado em uma instituição no condado de New Haven, em Connecticut. A família e os amigos de Anne se reuniram em 26 de setembro de 2009, em Sierra Nevada, na Califórnia, perto de onde Anne nasceu. Jonathan, o noivo, estava claramente com o coração partido pela perda do amor de sua vida. O serviço religioso ocorreu na Igreja Católica da Santíssima Trindade em Elk Dorado Hills, na Califórnia. Jonathan sentou-se com a cabeça baixa enquanto a família e amigos de Anne enchiam a igreja para se despedir de uma jovem que era lembrada como radiante e que tinha a missão de encontrar curas para doenças. A mãe de Anne falou entre lágrimas sobre as canções de ninar que ela cantava para a filha quando ela era pequena. Depois ela leu um poema. Adeus, minha filha, o presente mais maravilhoso que Deus me enviou, disse a mãe de Anne. Ela continuou a descrever a morte da filha como uma faca que atravessa minha alma. Ela se virou para Jonathan e disse: John, mesmo agora que Anne se foi, mas eu ainda tenho você e te amo muito. Você é meu filho. O caso de Anne Lee gerou uma cobertura na mídia muito frenética, com um produtor de notícias sendo atropelado quando correu para uma reunião informativa. Algumas pessoas sugeriram que a atenção dada pelos meios de comunicação eram inapropriados e desproporcional a dada a outras vítimas de homicídio. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, algo muito terrível mesmo, no local de trabalho dela ali, ela fazendo suas pesquisas e tal, e teve esse técnico que
A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele tinha alguma rixa com ela, se ele tentou fazer alguma coisa com ela naquele dia, alguma coisa sexual, e ela acabou recusando, enfim. Por mais que ele tenha confessado que foi ele não disse o motivo exato do porquê que ele fez aquilo. Então a gente fica com algumas dúvidas em relação a isso, mas não deixa de ser um caso terrível de uma garota que, como eu disse no início do vídeo, estava no melhor momento de sua vida, uma garota muito inteligente que com certeza teria um futuro muito promissor. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.